Dado que a morte é certa, mas o momento da morte é incerto, o que é mais importante? Bem, gente, meu nome é Lucas Martins, vocês estão no meu cantinho, e essa frase que eu disse é a frase que abre o livro da resenha de hoje, que é Querido Edward, de Ana Napolitano. É um livro extremamente tocante, ele é um livro extremamente denso, tanto que para mim foi até difícil concluir a leitura, demorei um tempo para concluir, porque os assuntos que o livro traz eram muito pesados, digamos assim. Uma muito breve resumo do que fala o livro. O livro tem dois personagens principais, que são um deles se chama Ed, em uma certa parte da história, e depois Edward. Ed está no avião com a família e mais 190 pessoas. O avião cai e Ed é o único que sobrevive. O livro ele é contado com o seguinte esquema. Um capítulo é o que está acontecendo dentro do avião, antes dele cair, e outro capítulo é a vida de Ed na atualidade. Ed tem 12 anos quando o avião cai, e o livro acaba quando ele tem 18 anos, ou seja, ele começa uma criança, termina um jovem adulto. Ed sofreu muito, porque a família dele inteira está no avião e a família dele inteira morre. Quando isso acontece, ele vai para a casa dos tios esses que não tinham filhos e eles até queriam ter filhos, mas é que ele não era o momento. Eles não estavam organizados para ter um filho naquela hora. E Ed passa a ser chamado de Edward. Edward porque é o nome de nascença dele e Ed era tipo um apelidinho, sabe? Mas aí começam os problemas. Como uma criança de 12 anos vai lidar com a queda de um avião que levou a família inteira? Mais que isso, ele precisa reconfigurar tudo. Ele perde o que é tudo para ele perde a vida que ele tinha e ele precisa começar uma vida nova. Ele conhece uma amiga dele, que é a segunda personagem principal do livro, que se chama Shai. Ela é filha de uma mexicana e ela é bem legal e é de ver nela o conforto que ele precisa procurar. No início do livro, ele não consegue se achar em lugar nenhum e é muito difícil para ele se manter, sabe? Ele não se sente à vontade. Simples assim. Ele passa a maior parte do livro pensando que talvez seria melhor ele ter morrido e as outras pessoas do avião terem sobrevivido. E o livro, ele vai seguindo essa faixa, ele segue esse caminho, o Ed vai acontecendo coisas com ele até que ele percebe uma coisa. Primeiro, que os tios dele escondem coisas dele. Segundo, que se ele não fizer alguma coisa, ele não vai viver plenamente. Então ele acha algumas cartas que as pessoas mandaram para ele e ele e Shai, depois de fazerem muitas investigações, resolvem responder essas cartas. E é a partir da resposta dessas cartas que ele percebe uma coisa. A melhor coisa que ele pode fazer por ter sobrevivido é viver. Ed então resolve responder algumas dessas cartas. As cartas são enviadas por pessoas que têm alguma relação com a queda do avião. E é aí que Ed se encontra. Ao final da história, Ed faz 18 anos e ele percebe que, apesar do que aconteceu com o avião, aquilo sempre vai estar nele, então ele precisa seguir com o que aconteceu. Bem, a história ela não é uma história sobre tristeza. Eu fiquei com muito medo de ser uma história sobre tristeza e quando comecei a ler, eu pensei que poderia ser, sabe, aquele tipo de história que explora a tristeza. Mas não, a história explora o redescobrimento, o reencontrar a esperança. Porque ele é um menino que está perdido no mundo, ele não tem mais ninguém no mundo que ele conheça, porque os tios ele teve pouquíssimo contato. Então você fica o tempo inteiro chocado com duas coisas. Primeiro, com a queda do avião. As partes que relatam a queda do avião são extremamente pesadas, porque assim, tem a parte que o avião cai. Você descobre o que aconteceu, apesar de Ed na história resolver que não quer saber como que esse avião caiu. Ele se lembra da queda do avião, mas ele não sabe quais motivos técnicos que chegaram a isso. Mas a história ela não explora a tristeza, ela explora a redescoberta, o caminho para se chegar a uma nova vida. E você chora. Eu chorei muito com o final da história, eu chorei com pedaços da história, porque primeiro ela atingiu pontos íntimos meus, pontos pessoais, e segundo que é uma história muito bonita de esperança, sabe? Você consegue ver o personagem com seu começo, meio, fim, você consegue ver ele evoluindo de acordo com o que acontece. Ele começa totalmente perdido e acaba sabendo quem ele é de alguma forma. E isso é muito bom. A história às vezes se surpreende, igual em uma das cartas que o Ed acha, ele descobre que doaram um bom valor em dinheiro para ele. Quando eu digo um bom valor, eu estou falando de 7 milhões de dólares.
Eu fiquei um pouco chocado quando isso aconteceu em uma das cartas, e foi uma boa coisa. O narrador da história é aquele narrador que sabe de tudo que está acontecendo e ele te dá detalhes exclusivos do que as pessoas estão pensando. O Ed, por vezes, tem um tom muito melancólico, óbvio, né? Ele sofreu um acidente de avião em que todo mundo morreu. E apesar de eu achar às vezes que o Ed acabava sendo triste demais, você não pode esperar outra coisa. Ele perdeu todo mundo no acidente, inclusive a ele, porque ele não sabe mais quem ele é. E ele deixa isso claro. Então você vai aprendendo junto com ele a ver o mundo de novo e vai entendendo questões que acontecem na cabeça de uma criança deparando com isso. E é outro ponto que a obra acerta em cheio. Sabe, lidar com a morte para crianças, isso é necessário. Inclusive na revistinha que vem na tag, porque o livro ele tem as revistinhas, a revistinha que tem fala que você precisa fazer as crianças se acostumarem que a morte acontece. E nada de falar para a criança, ele foi com o papai do céu ou ele virou estrela, porque isso vai dar a sensação de que a pessoa foi porque quis ou que em algum momento ela vai voltar, e não é isso que aconteceu. O Ed sabe a todo momento que a família morreu, ele fica muito machucado, apesar de ter sobrevivido, ele fica muito tempo no hospital, então ele precisa fazer reabilitação e você vê ele desde reaprendendo a andar até conseguir controlar a sua vida e ter sonhos maiores. Por vezes você se pega pensando, o que eu faria nessa ocasião? E eu acho que a gente não tem resposta pronta para isso, sabe? É o tipo de coisa que tem que acontecer para você saber o que fazer. Eu não vejo a história, não li a história de um modo negativo. Eu acho que eu aprendi muito com a história. Foi uma história bem boa de se ler, apesar da dificuldade emocional que eu tive. Mas você cresce junto com o Ed, você se pega torcendo para ele, se pega com raiva do tio dele que faz umas coisas muito bestas porque quer proteger ele. E é justamente esse um dos pontos mais doloridos da história. O tio dele tenta proteger o Ed de toda forma, de tudo que aconteceu no acidente, porque as pessoas criam perfis no Facebook pro Ed, fingindo que é ele, as pessoas chamam ele de menino milagroso, as pessoas falam coisas horríveis pra ele enquanto ele é criança, e o tio dele pensa, eu vou isolar ele de toda e qualquer coisa porque ele não vai entender. Só que o tio dele faz isso de uma forma muito dura. E o Ed acaba descobrindo. Mas aí ele descobre algumas coincidências um pouco dolorosas para ele. Por exemplo, a senha do tablet do tio dele e a senha da mala que o tio dele guarda com as cartas e o tablet com as notícias do acidente do avião são o número do voo do avião que caiu. E isso deixa o Edward meio. Por que meu tio fez isso? E você também fica, por que esse tio tá fazendo isso? Porque ele tá tentando proteger, mas ele tá machucando mais o menino, deixa o menino viver. E você vai entender o porquê mais à frente. Que é uma conversa que os dois têm no porão da casa, em que o tio dele fala que fez tudo isso porque tinha medo do Edward se matar. E ele fica tipo, eu não vou fazer isso, eu sei o que é ser deixado para trás. Eu não deixaria vocês. Então, a história caminha muito lado a lado com a tristeza, o luto, mas a redescoberta, a certeza de que vão ter dias melhores. As cartas são fundamentais para que Edward entenda isso. Edward precisa sentir a dor pelo que aconteceu, sabe? É como se ele ficasse apático, ele precisa de acompanhamento psicológico, mas depois de um tempo ele para e fala: calma aí, tem algo de errado acontecendo. Então eu vou tentar entender o que aconteceu ao meu redor e eu vou tentar fazer algo quanto a isso. E o Edward consegue, ele responde às cartas, a maioria delas, porque algumas são muito pesadas para que ele responda. E uma das cartas mais bonitas é a última carta que ele recebe, que é a carta da voluntária. Ela foi a pessoa que achou ele e ela conta como foi. E a parte que eu mais lembro disso, e tá vindo agora na minha mente, é que o Edward gritava o tempo todo, eu estou aqui. Ele gritava muito desesperado, eu estou aqui. E a voluntária fala que quando achou ele, nem ela acreditou que teria alguém lá, ela achou que era uma ilusão que ela estava ouvindo. Mas aí ela percebeu que era o Edward e ela pegou ele e ele estava com uma cara muito assustada, muito brava. E ele disse, tipo, eu estou aqui, ele gritou de novo. Ela pegou ele, foi levando ele embora pra emergência e ele continuou gritando, eu estou aqui o tempo todo. Então é um livro que ele tem uma carga emocional muito grande e esse é um dos pontos negativos que eu levanto sobre ele. É aquele tipo de livro que, se você não tiver em um momento emocional bom, aguarde um pouco e depois leia, porque você vai lidar com muita coisa pesada, no sentido de muita informação difícil de calcular, sabe? Informação que você vai ficar um pouco chocado.
É um livro que dá voz à criança e ao adolescente, porque o Edward começa criança, termina adolescente, e eu acho isso incrível em livros, é algo que precisa muito acontecer. Mostra que as crianças são perspicazes, elas conseguem pensar por elas mesmas, elas sabem de tudo que acontece ao redor delas e elas estão cientes disso. E esse tipo de livro é muito louvável. Livros que dão voz ao que está acontecendo, sabe? Que não tratam uma criança como uma caixinha vazia que você vai colocar coisas lá dentro. Elas estão vivas e elas sabem o que acontece. Então, é um tipo de livro que vai te fazer refletir e vai te fazer olhar para a infância com os olhos que deveria ser olhado. A criança não é um ser de outro mundo, ela é um ser desse mundo e ela precisa ser encarado como um ser desse mundo. Ela está vivendo todos os problemas que você também vive. Ajude ela, não deixe ela ficar afastada deles. O livro, para mim, fez eu pensar muito a vida. Pensar coisas da minha vida, pensar como eu agiria, como eu lidaria com uma criança nesse caso. E, por fim, eu descobri, lá nas notas que a autora deixa, que ele foi baseado em uma história real. Aconteceu um acidente de uma empresa, African Airlines, se eu não me engano, uma coisa assim, que teve uma criança sobrevivente, só que a criança na história tinha 9 e nessa tem 12. Ela usou isso como meio de começar a história e os dados técnicos ela pegou do acidente da African Airlines de 2011. E, gente, as partes em que narra o avião caindo, você fica desesperado, porque é meio que um erro do copiloto, sabe? E você fica o tempo todo pensando, eu sei o que vai acontecer e eu não posso evitar. Então, é um livro extremamente legal. Eu gostei muito, ele tem passagens belíssimas e a melhor delas, assim, a passagem que mais me fez refletir tá logo no começo, que é a que eu li pra vocês. Vou voltar a ela, lendo ela agora de novo aqui e falando o que aconteceu quando eu lidei com essa frase. Dado que a morte é certa, mas o momento da morte é incerto, o que é mais importante? E com base nessa frase, eu lembro que assim que eu recebi o livro, eu mostrei ele pra minha mãe, ela leu a frase, ela me deu a resposta que eu acho que é a resposta que me cabe dar aqui. O que é mais importante é viver. Se você sabe que vai morrer e se você não sabe quando vai, viva até acontecer. Simples assim. Talvez é o que Edward faça. Ele no começo sobrevive e depois ele de fato vive. Você acompanha toda a trajetória dele vendo ela acontecer, ela amadurecer. É um livro sobre amadurecimento, sobre luto, a perda, a reconquista e a redescoberta. De si, do mundo, dos outros, de tudo. É um livro que você vai aprender com ele e isso me fez dar 5 estrelas para ele. É aquele livro que você acaba de ler e você fica como eu tô agora. Eu acabei de ler ele ontem e eu tô gravando um dia depois que eu li, porque eu tive alguns problemas. E sabe aqueles livros que você respira mais profundo depois de ler, que você pensa mais? É esse o tipo de livro que a gente teve. É aquele tipo de livro que vai te deixar pensando. Poxa, e as coisas podem ser mais difíceis do que eu imagino. É um livro muito bom, recomendo muito, ele deve ter à venda em algum lugar. Ele foi enviado pela Tag, então é mais difícil achar ele para vender, mas você consegue achar. E o que vocês fariam? Qual é a resposta de vocês para a mensagem do dado que a morte é certa, mas com o momento da morte é incerto, o que vocês fariam? Qual vocês acham que é a resposta certa? Deixem aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais com as divulgações do livro, o que vocês responderiam e o que vocês acharam da história. Vocês leriam ela? Vocês gostaram? E se vocês estiverem gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar o like de vocês e de se inscrever no canal. É muito importante para mim. Eu vou ficando por aqui. Esse foi um vídeo mais clean, eu acho, mais calmo, porque a história pede isso, a história é calma, a história é um sopro, sabe? É o sopro da vida e o da morte, eles são bem tranquilos. E a história do Edward é assim. Ah, o nome Querido Edward é porque todas as cartas começam com Querido Edward. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês na próxima semana aqui no meu cantinho pra gente discutir sobre literatura. É um prazer sempre estar aqui com vocês e muito obrigado pelas visualizações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!